saindo de uma ProSoja, vamos para outra ProSoja, mas essa de Roraima. Vamos acompanhar como que tá a safra lá no estado, porque a safra deles, né, a safra de soja, eles seguem um calendário americano e eles estão colhendo e estão apresentando boas produtividades. Para isso, a gente convidou o Murilo Ferrari, ele que é presidente da ProSoja Roraima, já está aqui com a gente. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso site. Bom dia, obrigado, viu, pessoal do Notícias Agrícolas. Um prazer estar aqui com vocês. Murilo, eu saí de uma ProSoja Mato Grosso lá nos Estados Unidos, fui para você na ProSoja Roraima, porque vocês também seguem um calendário americano e vocês estão colhendo aí, vocês estão com a safra de soja que tem apresentado boas produtividades nesse ano. Exatamente. Como nós estamos aqui no Hemisfério Norte, nós seguimos o calendário praticamente americano. Nós plantamos um pouquinho mais cedo que eles e estamos colhendo já agora a nossa safra. Esse ano, as chuvas adiantaram aqui para a gente e nós conseguimos plantar um pouco mais cedo. E esse plantio mais cedo ele está apresentando muito boas produtividades. Estamos até impressionados aqui, pois estamos batendo nas fazendas, estamos batendo alguns recordes de produtividade. Isso anima muito, porque nós estamos fazendo um trabalho de correção de solo e isso está dando resultado. O clima tem ajudado bastante esse ano. Uhum. E como tem sido esse trabalho de correção de solo? Vocês têm investido em novas tecnologias para potencializar essa produtividade? Claro que já vem sendo feito essa correção de solo há algum tempo, né, para vocês conseguirem, mas como está sendo todo esse trabalho para vocês poderem alcançar a produtividade e queria entender qual a produtividade média que vocês estão aí trabalhando no estado? Isso, nós temos uma vegetação aqui, no caso o lavrado, que é praticamente igual ao cerrado, mas um pouquinho com menos vegetação nativa, e é praticamente um pasto degradado. Nós precisamos fazer uma construção de solo, além da correção química, né, no caso calcário e fósforo, nós estamos construindo a matéria orgânica tão importante para essas áreas. Então, a gente está conseguindo, ano após ano, investir em matéria orgânica, investir em trabalhos desse sentido, e agora estamos apresentando essas boas produtividades. O clima aqui em Roraima, ele tem sido muito generoso com a gente. Nesse período que a gente planta em maio, finalzinho de abril e maio, até agora agosto, setembro, são 3, 4 meses de chuvas, vamos dizer assim, não existe um veranico que impacta tanto as nossas produtividades. Então, esse trabalho de correção de solo, com o clima, está sendo muito benéfico para os produtores. E a gente está falando aqui em áreas de primeiro ano, está sendo colhido 65, 66, até 70 sacos por hectare de média. Nós temos alguns produtores que já estão há mais tempo, estão tendo resultados de 90 sacos por hectare. Né? Claro, tem de tudo, né? Você vai observar vários tipos de produtividades, mas no geral, essas primeiras áreas que foram plantadas tá sendo bem animadoras, viu? Certo, exatamente. E com relação à comercialização e com relação ao preço dessa soja que vocês estão colhendo, como que está o cenário para vocês? Olha, infelizmente o preço do soja, como no Brasil inteiro, mas principalmente aqui, por ser um estado que está mais distante assim, da uma logística, né? Está em torno aí de R$ 106 hoje, 110 para pagamento lá em outubro, né? Então a gente temos que produzir bastante para conseguir pagar as contas, vamos dizer assim. Então, o cenário para o ano que vem a gente está com muita cautela, né, de novos investimentos. Nós estamos alertando os produtores para que eles façam a conta muito bem feita, né? O momento nós estamos aí, ó, a produtividade dos Estados Unidos vai ser recorde, né? E então, para o próximo ano também é um desafiador. E então, a gente tem que, de fato, ver o que vamos investir na fazenda para não correr o risco de ter prejuízo, né? E Murilo, você pontuou aí desafiador. Queria entender como estão os custos de produção para vocês aí, principalmente. É o momento com os custos elevados e é o momento ali de ficar mais atento com relação a isso? Isso, né? Nosso custo hoje, se for fazer na planilha, colocar tudo, né?
Aí o nosso ponto de equilíbrio está em torno de 55, 56 sacos por hectare, colocando tudo, né? Mas o custo de insumos, aí a gente fala de 33 sacos, 32 sacos por hectare, só o pacote tecnológico, né? O custo de insumos de semente aos químicos, né? E os adubos. Então, nós precisamos colher bem e agora no próximo ano a gente tem que ver aquele talhão que está mais. Você já tem um investimento melhor de fósforo, você diminuiu um pouco essa adubação. Infelizmente, aqui, como são áreas novas, nós estamos em franca expansão, nós temos só 332 mil hectares plantados, num universo de quase 1,5 milhão de hectares que pode ser explorado no lavrado. Então, como é a área de expansão, esses investimentos não tem como você fugir dele. Então, a gente está com medo de o ano que vem essa expansão diminuir. Mas como está vindo bastante investidor comprando fazenda aqui pelo fato de ter o valor do hectare relativamente menor que o resto do Brasil, a gente acredita que vai ter uma expansão porque o pessoal está comprando e precisa trabalhar a terra, né? Mas a maioria dos produtores aqui que já estão aqui, eles estão a ideia é segurar um pouco essas aberturas de áreas. Então, temos que ficar muito esperto, temos que torcer que o cenário internacional ele dê uma melhorada, né? Mas nós temos que ficar em alerta aí. E Murilo, queria entender, após a colheita da soja, vocês já vão iniciar o plantio do milho aí na região? Como vocês estão se planejando? Olha, alguns produtores que conseguiram plantar mais cedo, que com as chuvas se adiantaram esse ano, já estão plantando o milho safrinha. Só que a maioria, no caso aqui, a gente ainda não consolidou a safrinha, né? Nós, eventualmente, esse ano, nós tivemos a sorte das chuvas adiantar e está seguindo chovendo. O ano de previsão é estar neutralidade ou laninha, que chove praticamente o ano inteiro. Mas a maioria, a gente prefere focar nas plantas de cobertura, porque ainda a safrinha é um risco. Então, o produtor ele não vai fazer na sua área total e vai fazer só um pedaço onde ele consegue plantar mais cedo e o risco dele é menor. Mas a maioria aqui foca em plantas de cobertura, mileto, braquiária, um mix, né, crotalária, justamente pensando na saúde do solo, na saúde biológica e física do solo. Então a gente agora está focando no plantio da safrinha. Alguns produtores fazem o consórcio de milho com braquiária para explorar essa área com pecuária, né? Então, assim, ainda a nossa safrinha não está consolidada, nós estamos trabalhando com variedades, adaptando variedades, experimentando variedades com ciclo mais precoce, mas a nossa safrinha ainda é a pecuária com as plantas de cobertura, pensando na estruturação do solo. Certo. Bom, Murilo, eu agradeço a sua participação e claro que eu vou convidar você para participar outras vezes aqui do nosso programa. Sempre muito bom ter as informações aí do estado aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas, informando a todos do Brasil aí. Obrigado. Que agradeço. Bom, você acompanhou a entrevista com o Murilo Ferrari, ele que é presidente da ProSoja Roraima, destacou que as chuvas adiantaram e que eles já iniciaram a colheita aí da soja, que tem registrado altas produtividades, em que algumas regiões ele chegou até 90 sacas por hectare, mas que a média tem girado em torno de 60 a 70 sacas por hectare. A gente vai seguir acompanhando todas as informações por lá, para a gente entender. Bom, eu vou dar uma pausa para o nosso break aqui para vocês acompanhar e volto em seguida com as notícias da safra. Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar do Brasil. Rodada EcoPower. As principais notícias do fim de semana, muita resenha. Já aconteceu de você se arriscar a montar, nem que seja num garrote, para experimentar a adrenalina? Quando eu era moleque, agora o corpinho não aguenta mais, né? Não deixa. Tudo sobre os campeonatos de rodeio nacionais e internacionais e convidados mais que especiais. Toda segunda ao vivo, às 7 da noite, com Bianca Barreto e PC do Brasil. Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas?
Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades. E agora, seguindo com as nossas notícias da safra, a gente falou aqui com a ProSoja Mato Grosso lá nos Estados Unidos, a gente também tem informação lá dos Estados Unidos do Pro Farmer Crop Tour. A gente aqui no Notícias Agrícolas trouxe todas as informações, principalmente dos estados de Ohio e Dakota do Sul, que são os primeiros estados visitados aí e têm produtividade maior de soja e de milho. A edição do Pro Farmer Crop Tour 2025 começou nessa semana, nessa segunda-feira, ontem, e os primeiros números começaram a ser divulgados. Os estados visitados, no entanto, costumam ter números fechados ao final do dia, quando as equipes encontram e complementam suas informações. Todavia, as primeiras imagens confirmaram que as estimativas vêm trazendo uma boa safra aí para os Estados Unidos, como a gente também relatou aí com o Diego da ProSoja, que pontuou sobre isso. Os números do ProFarm e o mais antigo e tradicional Tour dos Estados Unidos ainda estão sendo aguardados depois que o último boletim mensal de oferta e demanda dos Estados Unidos chocou o mercado ao trazer uma estimativa aí de safra de milho bastante robusta e acima do esperado, com 425 milhões de toneladas. Aí, o organizador do ProFarmer, o Tiny Morgan, do Farm Journal, ele trouxe que o USDA só fará um levantamento com técnicos em campo no mês que vem, o que significa que o ProFarmer Crop Tour será o primeiro a observar de uma ampla geografia e se a colheita está tão boa quanto parece aí ser vista das estradas. Morgan também destacou alguns pontos de atenção durante os dias de Crop Tour deles, que são sobre os problemas de polinização e pressão de doenças neste ano, o que pode ser determinante para o entendimento de produtividade. Afinal, os 7 estados que compõem esse tour respondem por cerca de 70% da produção nacional americana ali de milho e soja. As localidades que estão sendo visitadas ao mesmo tempo por 2 equipes, sendo uma do lado leste e outra do lado oeste dos Estados Unidos. Na segunda, foram visitados os estados de Ohio e Dakota, e no leste e oeste do país, respectivamente. Em Ohio, a média de produtividade ficou em 185 bushels por acre, em torno contra 183 em 2024 e 180 de média nos últimos 5 anos. O USDA também estima que a produtividade fique em 196 bushels por acre. Seguindo aqui, indo para nossa safra, a G-Rural ontem trouxe que a colheita do milho chegou em 94% no Centro-Sul. E o plantio do verão, do milho verão já começa, né? Então, a G-Rural trouxe essa informação de que está em 94% contra 88% que foi visto na semana passada. Há um ano atrás, a safrinha em 2024 já estava chegando ao fim, então a gente já está avançando, né? É importante ressaltar que os trabalhos estão praticamente concentrados ali no Rio Grande do Sul, como é comum nessa época do ano, conforme destacou a G-Rural. A G-Rural também destacou que até quinta-feira, 1,6 da área estimada para o Centro-Sul no Brasil estava semeada do plantio milho-verão contra 0,1 do ano atrás, de acordo com o levantamento da G-Rural.